Pai do Senhor, meus irmãos, vamos já começar o nosso estudo de escatologia, doutrina das últimas coisas. Hoje estaremos falando sobre o milênio. Os irmãos, vocês que estão aí, vocês podem juntar a família, compartilhar o vídeo com teus amigos. Hoje, diante aí de tantas problemas, dificuldades que temos enfrentado nessa pandemia, mas Deus tem nos dado vitória. E a respeito do tempo do fim, chegamos agora no estudo sobre o milênio, o reino milenial de Cristo, onde o Messias estará reinando aqui durante 1000 anos na Terra de forma literal. Nós vamos já começar a dar o esboço do estudo. Enquanto isso, os meus irmãos que já estão me acompanhando, vocês podem aí dar a sua saudação, mandar a paz do Senhor, pode também fazer o compartilhamento, você pode compartilhar, certo, esse estudo, pois eu tenho certeza que edificará bastante a vida de muitas pessoas, tá certo? Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor, nós estaremos hoje falando sobre o milênio, o reino milenial do Messias. Está conosco aqui o pastor Paulo Oliveira. Senhor pastor Paulo, Deus te abençoe, você ali em Mucambo do Marco, você e a família, de uma forma geral. Deus abençoe. Compartilha o nosso vídeo aí para a comunidade lá de Mucambo. E estaremos falando hoje, meus queridos irmãos, sobre o reino milenial de Cristo. Nós estudamos na lição passada, no estudo passado sobre a escatologia, falamos a última parte da grande tribulação. Nós dividimos aí o estudo da grande tribulação em 3 partes. A primeira parte nós falamos sobre a grande tribulação no sentido de dar uma visão ampla e geral de como será a grande tribulação. Depois falamos aí os eventos que acontecerão na grande tribulação, né? Desde a volta de Cristo até a finalização na Batalha do Armagedon. E da Batalha do Armagedon, nós estamos dando continuidade agora, falando sobre o milênio, quando Cristo implantará o seu reino aqui na Terra durante 1000 anos. E nós estaremos falando também, meus irmãos, eu vou dividir aqui em 4 pontos principais o nosso estudo de hoje, tá certo? Vou saudar os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui e depois já estaremos dando início ao nosso estudo. Até às 7 horas, talvez, ou melhor, 7h30, passar alguns minutos, certo? Pois o estudo é bastante interessante e edificante para a nossa vida espiritual. Quero reiterar aqui a paz do Senhor para o irmão Paulo, pastor Paulo Oliveira, pastor da nossa convenção, Conadec, ministra a palavra de Deus e pastoreia ali em Mucambo do Marco. Deus te abençoe, meu pastor, você e toda a família. Está conosco também participando o nosso irmão Anísio Lino. Amado, solicitamos suas orações em nome de Jesus. Amém, meu irmão, estaremos orando e amanhã estaremos com a campanha de oração e jejum, amanhã quarta-feira, e à noite estaremos apresentando aqui os pedidos de oração. Mas desde já estaremos orando por você, irmão, e toda a sua família. Inclusive estaremos colocando hoje, um propósito no nosso trabalho de oração. Nós temos um trabalho de oração 24 horas. Os pastores da Conadec estão aí reunidos e todas as horas do dia estão orando grupos de 1 em 1 hora, cuja eu faço parte de um horário pela madrugada. E assim estaremos apresentando também você, meu irmão, e todos os nossos irmãos que pedem oração, tanto hoje como no decorrer das lives que vem, tá bom? Nós estaremos orando e com certeza Deus te abençoará em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Anísio Lino, está conosco também, participando aqui, já dando seus comentários, Lenilda Costa, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, Lenilda, você, a família, Bené, a qual eu estimo muito, seu esposo e toda a família. Deus abençoe. Paulo Oliveira, que vou visitar alguns irmãos. Amém, irmão Paulo? Fica à vontade, compartilha, depois tu vai e assiste aí a palavra do Senhor.
Irmão Mauro Rocha, Pai do Senhor, pastor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muito bom estar com você, mais uma vez, aprendendo do Senhor Jesus. Amém, irmão Mauro, Pai do Senhor para você, a irmã Francisca, a garotinha, a Lívia, toda a família, a irmã Maria, sua mãe, a irmã Auriene, sua sogra, e todos os nossos irmãos ali da Ilha do Xavier. Pastor Germano, Pai do Senhor, meu pastor, meu amigo, Pai do Senhor, pastor Germano, Deus abençoe você, a família, um abraço forte, Deus abençoe, para nossa satisfação falar com você, pastor Germano, Alain, pastor Alain, glória a Deus, pastor Alain Wendy, Iaipi, Independência, Ceará. Pai do Senhor, pastor Alain de Iaipi, Independência, um dos nossos pastores, pastor Alain, pastor Germano, também nossos pastores da nossa convenção. Eu me sinto lisonjeado em ver vocês aqui na minha live, participando, mandando a paz do Senhor. Para mim é uma honra grande receber vocês aqui na minha live. Hoje estaremos falando sobre escatologia bíblica. Um abraço para todos, Deus os abençoe. Compartilhe aí na tua igreja esse estudo para nós, será uma grande honra. Meus queridos e amados irmãos, Igreja do Senhor e todos que participam, hoje o nosso estudo é sobre o milênio. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo de escatologia bíblica, onde falamos na terça-feira, na última terça-feira, que não foi essa que passou, na outra, nós falamos sobre a última parte da grande tribulação. Eu dividi o estudo da grande tribulação em 3 partes. Na primeira parte eu falei os aspectos gerais da grande tribulação. Na outra parte eu falei sobre os eventos cronológicos e sistemáticos que acontecerão na grande tribulação. E na última parte eu falei dos juízos apocalípticos, onde falamos aí das taças, das trombetas e dos selos que sobrevirão sobre a raça humana quando acontecerá a grande tribulação. E assim será o juízo de Deus sobre as nações, sobre as pessoas que não quiseram aceitar Jesus como Salvador e que assim não deram ouvidos à mensagem da salvação no nosso século, na nossa época agora que estamos vivendo, que é o tempo da graça. Nós vamos começar agora o nosso estudo sobre o milênio. Eu estarei dividindo esse estudo em 4 partes principais. Vou iniciar dando as definições, depois eu estarei falando sobre as escolas que falam sobre o milênio, são as escolas milenistas. São 3 escolas principais que têm a sua visão sobre o milênio aqui na Terra. Na terceira parte estaremos falando sobre a cronologia dos fatos, certo? Desde quando Jesus virá com a igreja já glorificada das bodas do Cordeiro, pisará aqui na terra, depois de já estar encerrado a grande tribulação, onde o seu ápice será na batalha do Armagedon. Jesus Cristo virá com a sua igreja e assim derrotará o exército do Satanás, do inimigo, e as nações que assim estão seguindo ele, protegendo assim o povo de Israel. E essa sequência nós estaremos também falando sobre os 75 dias da profecia de Daniel após a 70ª semana. Nós temos 7 anos, que é a 70ª semana, certo? Nós vamos falar também esse detalhamento desse estudo de Daniel, tá certo? Que é uma das profecias aí mais difíceis da Bíblia, mas nós temos apenas algumas suposições, certo? Algumas visões, mas que fica aí para a edificação do povo de Deus. Depois de nós tratarmos dos dados e dos fatos cronológicos, aí nós vamos falar do milênio em si, os aspectos gerais do milênio, como será o milênio, os eventos do milênio, se haverá salvação, quem estará no milênio, tudo isso nós estaremos falando na última parte aqui, que é os aspectos gerais do milênio, tá bom? Espero que dê tempo nós estudarmos tudo isso hoje. Se não dermos, é o jeito de nós ficarmos para a próxima terça-feira. Então, meus queridos irmãos, depois eu estarei já saudando mais alguns irmãos que participam conosco, certo? Aqui, que estão mandando aí os seus pedidos, fazendo seus pedidos de orações, mandando sua saudação. Depois estaremos interagindo mais com os irmãos. Então vamos começar o estudo de hoje sobre o milênio, o reino do Messias aqui na Terra. Mas antes vamos fazer uma leitura
na palavra de Deus em Apocalipse, depois estaremos fazendo uma oração. Apocalipse, capítulo de número 20, estaremos lendo a palavra do Senhor, acompanhe com a gente, capítulo 20, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal nas suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui nesta noite, Senhor, para transmitir a Tua palavra, uma palavra de ensino, uma palavra de instrução, uma palavra, Senhor, que vem do Teu trono para nós, para os nossos corações. Abençoa o Teu povo, Senhor, dando saúde, vitória, repreendendo, Senhor, esta enfermidade, esta pandemia, e trazendo paz e alento no coração e na alma e no espírito. Assim, Senhor, eu te peço, vai curando aqueles que estão enfermos, acometidos dessa horrível doença, e que assim, meu Deus, vai operando maravilha, usando os médicos, usando, Senhor, estes medicamentos que já estão sendo liberados, Senhor, para assim medicar aqueles que estão enfermos. Santo Deus de Israel, abençoa a todos, nos dá entendimento, esclarecimento, inspiração divina para entender, Senhor, a Tua palavra, os Teus desígnios, e assim, Senhor, guardar no nosso coração para não pecar contra Ti. Meu Senhor e meu Deus, desde já eu te apresento os Teus filhos que pedem oração nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, as definições, iniciando com a definição do milênio, reino milenial, como nós vemos aí, vai ser um período em que Cristo reinará com a igreja durante 1000 anos, literalmente aqui na terra. Uma definição bem aprofundada nas palavras do grande mestre Severino Pedro da Silva. Ele diz que será a última prova nas melhores circunstâncias. Nós, meus irmãos, nós passamos por 7 dispensações. Da dispensação da consciência, né, da inocência, lá no Jardim do Éden, certo? A dispensação edêmica, a dispensação do governo humano, da lei, da graça. Vivemos, irmãos, pelo menos aí já 6 dispensações. Estamos vivendo aqui a última dispensação, que é a dispensação da graça. E a última dispensação será a dispensação do reino, que é esta dispensação do reino milenial de Cristo, que acontecerá depois que finalizar a grande tribulação. Valendo lembrar que a igreja não participará da grande tribulação. Nós vamos entender a respeito desse assunto quando nós estivermos falando aí da cronologia dos acontecimentos que estão concernentes ao milênio, certo? Eu quero fazer uma leitura, alguns desses livros que eu utilizei para desenvolver o estudo. Eu tenho um clássico aqui da escatologia bíblica, que é a Doutrina das Últimas Coisas, de Severino Pedro da Silva. Ele trata aqui,
certo? De todo o aspecto escatológico da Bíblia. E uma definição de milênio que me chamou mais atenção. Eu quero ler de pronto, na íntegra, usando aqui as suas palavras, certo? A definição de realmente o que é o milênio de uma forma geral. Ele diz assim: o milênio será a última prova e não o descanso do homem. Hebreus 4:3. É prova nas melhores circunstâncias possíveis. A justiça reinando, o curso do mundo transformado, o céu aberto, Cristo na terra e a terra, por sua vez, cheia da plenitude de Deus. A recordação de juízos passados para ademoestar sobre o futuro. É, portanto, um tempo maravilhoso. Meus queridos irmãos, que maravilha será esse período de prova. Né? Mas nós vamos ver que, mesmo assim, alguns não vão se converter. Será um período tão maravilhoso, mas como Deus respeita o livre-arbítrio do homem, nós fomos dotados de livre-arbítrio. Isso significa dizer que tanto eu como você, todos nós temos livre e espontânea vontade, a qual Deus não interfere. Ele deixa a gente fazer as nossas ações, praticar os nossos atos de forma voluntária, certo? Sem Ele interferir. Se assim nós quisermos que Ele faça parte da nossa vida, nós temos que deixar Ele entrar no nosso coração e assim nos orientar. E compete a nós obedecermos essas orientações. Por isso que, até mesmo no milênio, já estou adiantando aqui, terá pessoas que não vão fazer parte dessa conversão, não é? Pois eles vão ser seduzidos depois pelo inimigo de nossas almas, tá certo? Então essas são as definições. O milênio será aí o milênio, o reino de Deus aqui na Terra. Será uma parte especial para nós vivermos aqui na Terra durante 1000 anos. Nós temos mais alguns irmãos, aqui a dona Conceição participando também. Depois nós vamos ter um intervalo aí de daqui umas meia hora, 20 minutos, temos um intervalo. Estaremos aí interagindo com nossos irmãos, mas de pronto eu desejo a dona Conceição, empresária aqui da nossa cidade, a minha boa noite, que Deus abençoe você, toda a sua família, que Deus abençoe poderosamente. Então, meus queridos irmãos, essa é a definição mais esclarecida, mais emblemática para mim sobre o milênio. Vai ser um tempo de paz, de prosperidade, onde os céus estarão abertos. Deus, o seu Filho Jesus Cristo, estará reinando aqui na terra, sentado literalmente no trono de Davi, lá em Jerusalém. E aqui nós teremos plena paz e prosperidade, além de longevidade. Esse é um dos aspectos do milênio que nós vamos decorrer lá mais na frente. Mas antes eu quero falar para vocês aqui 3 escolas milenistas que tratam a respeito do milênio. Se vocês se recordam, no estudo, na lição sobre o arrebatamento da igreja, nós vimos aí que temos 5 escolas falando sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento em relação à grande tribulação. Quando nós falamos nos estudos anteriores sobre a grande tribulação, nós falamos que tem uma escola que acredita e crê que o arrebatamento será um arrebatamento pré-tribulacionista. Em relação à grande tribulação, nós seremos arrebatados antes que ela comece. E o milênio tem tem 3 pontos de vista. Dentre um é o que nós defendemos e é o que nós vemos que tem mais embasamento bíblico, é o pré-milenista, certo? Temos 3 escolas. A primeira escola é a que nós acreditamos que está inserido na nossa doutrina pentecostal da Assembleiana, que é a escola pré-milenista, onde nós cremos que Cristo voltará na sua segunda vinda, segunda fase, ele voltará após a grande tribulação e antes do milênio. Ele virá
implantará o milênio e assim estaremos participando do milênio. Então, por isso que é pré-milenista, porque é antes do milênio. Jesus Cristo vem na sua segunda vinda e segunda fase, porque, como eu expliquei para vocês em estudos anteriores, Jesus ele veio a primeira vez, ele veio para morrer por nós na cruz do Calvário. E ele virá a segunda vez. Só que essa vinda será em duas fases distintas. Ele virá na primeira fase apenas nas nuvens. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 a seguir, especialmente 17. Ele virá e nós o encontraremos com ele nos ares. Então, na segunda vinda, e na primeira fase, ele estará apenas nos ares, nenhum olho verá, certo? E nós o encontraremos, por ocasião do arrebatamento, com ele lá nos ares, ele não estará pisando na terra. Então essa é a primeira fase da sua segunda vinda. E a última fase, a segunda fase, é quando ele virá, literalmente, pisará na terra, especialmente em Jerusalém, e lá ele implantará o seu reino, onde estenderá por todo o planeta Terra. Essa é a segunda fase da segunda vinda. E é aí que nós cremos que ele, depois que ele chegar, que vencer, por ocasião da batalha do Armagedon, vencer o inimigo de nossas almas, os exércitos do anticristo e o próprio anticristo, lançar no abismo, prender por 1000 anos, aí sim, aí dará início ao milênio. A grande tribulação ocorrerá e Jesus Cristo virá depois que a grande tribulação finalizar. Então, a escola pré-milenista é aquela que Cristo retornará à terra após a grande tribulação, ele reinará na terra, especialmente em Jerusalém, durante um período de 1000 anos, nos quais as promessas de Deus feitas à nação de Israel serão cumpridas. Satanás e suas hordas serão presos por 1000 anos e depois soltos por um pouco. Guerreará guerreará com Cristo, porém será derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre. Veja só que Jesus Cristo, ele prenderá o anticristo, o falso profeta e Satanás e todos aqueles que foram marcados, assinalados pelo sinal da besta. Serão presos, certo? No grande abismo. Lá passarão 1000 anos e assim nós estaremos aqui reinando com Cristo nesses 1000 anos. Depois é preciso que Jesus solte ele, Satanás, e ele saia de novo perseguindo as nações, aquelas que não creram, durante o milênio, e assim haverá a última batalha, que é a de Gog e Magog, onde o Senhor Deus vai destruir dos céus à terra, pegará Satanás, as suas hostes, e lançará no lago de fogo e enxofre. Aí sim, aí lá será o fim dele, onde ele vai viver eternamente atormentado com todos aqueles que não quiseram Cristo como Salvador. Isso nós estaremos detalhando agora nas cronologias. Existe uma escola amilenista. Essa escola, ela acredita que não existirá milênio, certo? Existirá apenas, eles dizem aqui que o milênio, literalmente, o reino milenial de Cristo não haverá. Eles dizem que estabelecerá, deve ser apenas alegórico. Após um período não específico, Cristo voltará à terra, na segunda vinda, banirá Satanás e estabelecerá um novo céu e uma nova terra para a eternidade. Então, para eles, não haverá um reino terreno literal estabelecido. Portanto, eles não acreditam, não defendem em reino milenial, aqui com Cristo, reinando com a igreja e assim por diante. Existe também outra escola milenista, que são os pós-milenistas. Eles acreditam que o milênio deu-se início nos primeiros 1000 anos deste século, o qual nós estamos passando, no século passado, podemos dizer assim. No século passado, talvez pelo período 1000, até completar 1000 anos, no ano 2000, eles diziam que
era o milênio. Era esse período aí que a igreja estava expandindo-se, certo? Estava proclamando o evangelho. Mas foi caído aí em desuso, porque quando surgiu em 1914, já quase beirando, né, os 2000 anos, 1914, 1945, as duas grandes guerras, aí eles se desiludiram, por assim dizer, que realmente não tinha como ter um milênio naquela época, pois como seria o milênio se guerras estavam aí se proliferando, né? Então eles acreditavam que era um período durante o qual o mundo é cristianizado, através da obra da igreja, o milênio seria implantado agora, né, nesse período, cuja influência trará progressivamente justiça, paz durante 1000 anos. Após breve tempo de grande tribulação, Cristo irá retornar à terra na segunda vinda e banirá Satanás e estabelecerá um novo céu e nova terra. Então, também não tem como ter sustentação bíblica essa visão, essa escola aí milenista, que são os pós-milenistas. Nem pós-milenistas, nem amilenistas, mas com certeza nós vemos aí bastante bases bíblicas, tá certo? Na escola pré-milenista. Vou repetir, pré-milenista é aquela que acredita e defende pelas escrituras, né? Baseada em promessas literais e um reino terreno realmente literal, visível, implantado aqui na terra por Cristo Jesus nosso Senhor. É pré-milenista porque Jesus ele virá aqui depois da grande tribulação, certo? E implantará o seu reino milenial e assim estaremos com ele. Então, a volta de Cristo será antes da grande tribulação e a grande tribulação será antes do milênio. Cristo retornará à terra após a grande tribulação e aí implantará o milênio e ele reinará na terra, sede de Jerusalém, durante um período de 1000 anos, nos quais as promessas que Deus estabeleceu a Israel serão cumpridas, né? Pois Israel estará também fazendo parte desse grande reino milenial. Meus queridos irmãos, a cronologia bíblica, eu quero trazer agora a cronologia, como será que estará sendo estabelecidos os fatos escatológicos, certo? Para que os irmãos entendam bem, nós vamos ler no capítulo 9 de Apocalipse, capítulo 9, versículo de número 11, quando diz assim a palavra do Senhor. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Aqui, meus queridos irmãos, se você ler desse trecho até o versículo de número 21, aqui é o ápice da batalha do Armagedon. Na grande tribulação, que será de 7 anos, vai finalizar na batalha do Armagedon. Nessa batalha do Armagedon, no final, quando Israel estiver sitiada por nações inimigas, tudo insufladas pelo inimigo, por Satanás, pelo anticristo, pelo falso profeta, para destruir Israel, Cristo virá. Ele virá na sua segunda vinda, como eu falei, na segunda fase já, ele virá e destruirá o exército do inimigo, onde a mortandade vai ser grande, certo? Assim finalizará a grande tribulação. Depois que finalizar a grande tribulação, nós temos aí, alguns estudiosos falam, antes que inicie o milênio, Jesus vem, destrói, como eu falei na batalha do Armagedon, prende Satanás, o anticristo. Depois de finalizar essa batalha, acontece o que nós lemos no capítulo de número 20. E lançou no abismo e ali o encerrou, e o pôs selo sobre ele,
para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. Pronto. Aqui finaliza a grande tribulação e Satanás é preso no abismo durante 1000 anos. Quem vai ser preso? Satanás, falso profeta, o anticristo. E todos aqueles que receberam o sinal na testa ou nas mãos vão ficar lá presos, certo? Vale ressaltar que quando Jesus, no final do milênio, soltar Satanás, ele não vai soltar as pessoas também. Vai ser só o anticristo, ou melhor, vai soltar só Satanás, somente Satanás, para poder, em espírito, poder insuflar as pessoas novamente para se revoltar contra Cristo novamente, né? Principalmente contra o povo de Israel, certo? Então, essa é a cronologia. Primeiro, finaliza-se a grande tribulação. Jesus Cristo, por ocasião dessa finalização, é quando Jesus Cristo vem, vence na batalha do Armagedon, prende Satanás, capítulo 20, durante 1000 anos. Aí tem um acréscimo, antes de iniciar-se o milênio, porque as 70 semanas de Daniel, ela é dividida em 3 períodos, certo? E foi desde quando saiu o edito para restaurar e reedificar Jerusalém, certo? Lá passou-se o período de algumas semanas, o intervalo de exatamente 7 semanas. O outro período foi quando foi finalizado até Jesus Cristo ser morto. Ali passou mais um período de 62 semanas. Vale relembrar a vocês que as semanas de Daniel são as semanas de anos. Ou seja, uma semana representa 7 anos, em vez de 7 dias. Se nós temos uma semana normal, uma semana são 7 dias, na semana de Daniel são 7 anos, certo? Lá no estudo sobre a grande tribulação, tem especificando mais sobre as semanas de Daniel, tá bom? Esses são os 2 períodos. Foi dada uma pausa, porque Jesus Cristo foi tirado e entrou o período da graça, que é o período da igreja. Então, esse período da igreja parou-se de contar as 70 semanas de Daniel. Foi contado as 7 semanas, mais 62, até ser tirado o Messias. Então, 69 semanas. Falta a contagem da 70ª semana, ou seja, falta só uma semana a ser contada. Por que é que não deu continuidade? Porque Jesus Cristo, ele morreu para nos dar salvação e foi inaugurado aí o período da graça, pois o povo de Israel tornou-se incrédulo, certo? E como o apóstolo Paulo fala na sua epístola aos Romanos, foi preciso que os galhos fossem quebrados para enxertar outros galhos que somos nós. Então essa incredulidade de Israel trouxe salvação para os gentios que somos nós, fomos formados a igreja do Senhor, tá certo? Então foi parado essa contagem da 70ª semana, que faltava apenas uma semana. Então parou-se a contagem por ocasião de nós estarmos vivenciando agora o período da graça. Mas vai retornar a contagem novamente quando finalizar esse período da graça. Quando finalizará? Quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, aí sim, iniciará de novo a contagem dessa 70ª semana, dessa semana que falta. Torno a repetir que são 7 anos, essa última semana que falta. E nós sabemos, e eu já expliquei isso, que essa semana ela é dividida em 2 fases, certo? São 3 anos e meio de falsa paz, porque nessa época a igreja ela tem sido arrebatada e estará na glória. Lá na glória ela estará passando por um período de tribunal de Cristo, período das bodas do Cordeiro, estará com Cristo na glória, festejando, se alegrando. E esses 7 anos nós estaremos, ou melhor, esses 7 anos as nações que não creram em Cristo, que não aceitaram Jesus, elas estarão aqui sofrendo nesses 7 anos de grande tribulação. E essa grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel,
ela é dividida em duas fases. 3 anos e meio de falsa paz, o anticristo vai se manifestar, vai aí devido às pestes, fome, terremoto, tantas coisas ruins, que vai ser o ápice na grande tribulação, pois o que nós estamos passando hoje é apenas o princípio de dores. Aí sim, na grande tribulação vai ser o ápice, a realização, podemos dizer assim, final desses acontecimentos apocalípticos, desses juízos de Deus, com mais profusão, com mais severidade e mais mortandade, infelizmente, né? Porque as pessoas não quiseram Jesus agora no período da graça. E assim vai ser o período do juízo de Deus e a angústia de Jacó, o período que Israel, que rejeitou Cristo, vai sofrer grandemente nessa grande tribulação. Então, os 3 anos e meio de catástrofe, de juízos, vai ser os 3 anos e meio que nós chamamos de falsa paz. Embora esteja acontecendo morte, meteoros caindo, fome, peste, mas o anticristo estará querendo arrebatar as multidões, ou arrebanhar elas, para que assim o adore, pois ele tem um plano diabólico de perseguir todos e fazer com que eles o adorem. Mas antes, ele está lá preparando o seu reino, enganando as pessoas, trazendo palavras de falsa paz. Vai ser um grande líder político, auxiliado por um grande líder religioso, que é a besta que surgiu dos mares, e essa besta é o falso profeta, que vai fazer com que as pessoas adorem o anticristo. E aí ele vai passar 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio de falsa paz, vai aí finalizar. Porque com 3 anos e meio ele vai quebrar esse acordo. Porque no início, Apocalipse capítulo 19, ou melhor, Apocalipse capítulo 6, quando se abre o selo, que vem o primeiro cavaleiro, esse cavaleiro ele vem com um cavalo branco, não será Cristo. O Cristo do cavalo branco será o do Apocalipse capítulo 19. Esse do capítulo 6 é o anticristo que está iniciando a grande tribulação, e ele virá para fazer um concerto. E o profeta Daniel, no capítulo de número 9 do seu livro, ele diz que ele fará um concerto com muitos. Capítulo 9, versículo 27. E ele firmará aliança com muitos, principalmente com o povo de Israel, onde vai sentar lá no trono, querer ser Deus, aí é nesse momento que ele vai quebrar essa aliança. Mas antes, ele vai prometer, preparar o templo, ornamentar, organizar tudo, ajudar talvez, né? Ou se já estiver pronto, ele vai fazer com que apoie Israel, né, no sentido de estar ali cuidando do povo de Deus. Na verdade, é uma farsa, será uma farsa. Então, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, que é exatamente a última semana que faltará, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Aí sim, na metade da semana, 3 anos e meio, passando-se 3 anos e meio, ele começará a perseguir, blasfemar todo tipo de Deus, inclusive o Deus de Israel, e é onde o povo de Israel eles vão realmente reconhecer que realmente ali não é o Cristo. O anticristo, na verdade, é um falso Cristo. Né? Então vai acontecer isso. Se confirma isso aqui, se integra, no capítulo 19 de Apocalipse, vejam só como as escrituras sagradas elas se integram na profecia bíblica, quando o anticristo quebrar o concerto, ele quebrará o concerto com o povo de Israel, capítulo de número 13, versículo de número 5, Apocalipse 13, 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia. Deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Exatamente depois que passou os 3 anos e meio, aí ele vai passar com 42 meses com poder para agir, perseguir o povo, especialmente Israel e todos aqueles que não aceitar a sua marca. 42 meses, se você multiplicar por 30 dias, que são os dias do calendário lunar, vai dar 1.260 dias, certo? 1.260 dias dividido por 360, que são os dias do ano lunar, dá exatamente 3 anos e meio.
Então ele vai passar 1260 dias. Aí eu quero chegar na finalização da grande tribulação para iniciar o milênio. Antes que se inicie o milênio, Jesus Cristo virá e prenderá Satanás, né? Então, esses 3 anos e meio que se passou de falsa paz, agora mais 3 anos e meio, que são 42 meses, vezes 30, 1260 dias. 1260 dias. Você pode também confirmar em Apocalipse 12, 14, tá certo? 1260 dias. Quando finalizar esses 1260 dias, será o dia em que Cristo Jesus voltará, prenderá Satanás e assim vai começar o reino milenial, certo? Só que, quando finalizar esses 1260 dias, veja só, preste bastante atenção agora nesse detalhe. Daniel, no capítulo de número 12, no versículo de número 11, ele acrescenta mais 30 dias. 1260 dias são os dias finais da grande tribulação, que corresponde aos 3 anos e meio de perseguição de Satanás, que o anticristo perseguirá as pessoas aí usado por Satanás, né? Então, esses 1260 dias são os últimos dias da grande tribulação. Finalizando esses 1260 dias, certo? Eu vou repetir novamente, que é o dia que Jesus Cristo virá e destruirá as ordens infernais e as nações que estão ali sendo organizadas por Satanás, e pegará Satanás, o falso profeta, colocará no abismo e prenderá lá. Ainda não será implantado o milênio de imediato. Passa-se 30 dias, aí Daniel diz assim, capítulo de número 12, versículo 11, de Daniel. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, esse aqui, quando ele finalizará o sacrifício e começará a perseguir o povo de Deus, né? Na metade da grande tribulação. Foi tirado e posta a abominação desoladora, porque ele vai abominar, ele vai profanar o templo, né? Da grande tribulação, lá em Israel. E posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ou seja, desde quando ele quebrou a aliança, por ocasião dos 3 anos e meio que se passou de paz, agora ele quebrou, passou-se agora 3 anos e meio de perseguição, certo? Ele foi preso, mas aí continua mais 30 dias, já com Satanás preso, com Cristo já e a igreja estabelecida aqui na terra, antes de iniciar-se o milênio. Tem-se 30 dias a mais. E depois desses 30 dias a mais, acrescenta-se mais 45 dias. Daniel, no capítulo 12, mesmo capítulo, versículo 12 também, ele diz assim, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, 1260 dias, que foi os 3 anos e meio da grande tribulação que finalizou. Mais 30 dias, esses 30 dias não é de tribulação. Nós vamos já ver alguns estudiosos o que é que eles dizem. Pois quando finalizou 1260 dias, Satanás foi preso. Foi preso, o falso profeta, o anticristo, todos presos. Pronto, acabou a grande tribulação ali, certo? Aí acrescenta-se 30 dias. Nós vamos já ver para que esses 30 dias antes do milênio. Depois, 260 dias mais 30 dias, 290 dias. Aí, Daniel acrescenta mais 45. Bem-aventurado os que esperam e chega até 1335 dias. Ou seja, aumentou mais 45 dias, certo? Que dá exatamente 1335 dias.
Então veja só que foi um acréscimo aí de 30 mais 45, 75 dias. Agora eu vou explicar algumas conjecturas, alguns estudiosos. Um dos nossos estudiosos, como Claudionor de Andrade, ele dá a sua visão. Os 30 dias não tem ainda uma explicação bem consistente, mas os 45 dias ele acha, pela sua visão, pelo seu entendimento, que seja o período do julgamento das nações. Antes de se estabelecer, já estamos na parte cronológica, certo? Na parte cronológica do milênio. Então, depois que finaliza a grande tribulação, Satanás é preso por 1000 anos, e Jesus Cristo vem, derrota toda aquela batalha, é vencido e protege o povo de Israel. Aí Jesus Cristo senta lá no Monte das Oliveiras, reina ali. Então, finalizando a grande tribulação, passa-se 30 dias mais 45 dias, e Claudionor de Andrade, ele disse que os 45 dias sejam os 45 dias do julgamento das nações. Porque antes de se estabelecer o milênio, tem o julgamento das nações. Vocês lembram quando eu falei do tribunal de Cristo? Tem pelo menos 3 tribunais. O tribunal de Cristo, que é o tribunal que julga os crentes lá na glória, certo? Não é um julgamento condenatório, mas sim para galardoar, para recompensar. Eu já falei sobre isso, né? Existe o julgamento das nações, né? O juízo das nações, julgamento das nações, que é aí antes um pouco do milênio, depois da grande tribulação, e tem o julgamento do grande trono branco. Então são 3 julgamentos, certo? Nesse julgamento das nações vai acontecer por ocasião da vinda de Jesus, quando ele, antes de implantar o milênio. Acabou-se a grande tribulação, Jesus Cristo aqui na terra, depois de ter vencido as hostes do inimigo no Armagedon, agora ele vai julgar as nações. E há quem diga, essa Bíblia de estudo profética, Timenhai, eles defendem que esses primeiros 30 dias sejam para purificação, para limpeza do templo, preparação, certo? Sabemos que vai ser construído um novo templo no milênio. Pode ser para a construção desse templo, certo? O Champlin, ele defende também que, algumas visões, não ele totalmente, defende que esses 30 dias pode ser para a limpeza, para a purificação aí da grande batalha que haverá, né? Muitos cadáveres. Então vai ser um mês, o que alguns estudiosos dizem, esses 30 dias vai ser um mês de limpeza, de purificação, ou do templo, ou reconstrução, ou preparação, ou limpeza da terra, uma coisa desse tipo, 30 dias. Depois, os 45 dias, o qual Daniel faz referência aí no versículo 12 do capítulo 12, esses 45 dias antes do milênio, depois da grande tribulação, talvez seja também, e eu também acredito nisso, que seja para o julgamento das nações, a mesma linha de pensamento do Claudionor de Andrade, tá certo? Esses 45 dias provavelmente seja para o julgamento das nações. Então, essa é a cronologia bíblica. A cronologia bíblica a respeito do milênio. Repetindo, fim da grande tribulação, com a batalha do Armagedon, certo? Cristo chegará e destruirá e vencerá. Segundo, vem os 30 dias da purificação. Depois vem os 45 dias do julgamento das nações. O julgamento das nações será julgado Israel e será julgado aquelas pessoas que não receberam o sinal da besta e escaparam, de uma certa forma, escaparam na grande tribulação. Certo? Então, muitos estudiosos, eles dizem isso, essa é a cronologia. Aí vai haver o julgamento das nações, que é aquele julgamento lá do Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 30 é o julgamento de Israel. Os apóstolos vão julgar Israel, como está escrito em Mateus 25, certo? Do 1 ao 30, Mateus 19, versículo 27 e 28, certo? Onde Jesus Cristo, quando Pedro chega para indagar Jesus, aí Jesus disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória,
também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aí os apóstolos estarão julgando Israel. E nós estaremos com Cristo, a igreja fazendo também o julgamento das nações. É aquele julgamento que Jesus Cristo vai colocar os bodes para um lado, as ovelhas para o outro, conforme Mateus 25, versículo 31 ao 46. E assim, quem escapar desse julgamento, certo, das nações, e Israel, que será também preservado, estará indo para o milênio, certo? Estará indo para o milênio, tá bom? Depois, Satanás, como eu já falei, é aprisionado, né? Satanás será aprisionado por 1000 anos. E aí sim, iniciará o milênio. Tá? Depois do julgamento das nações, iniciará o milênio. Quando iniciará o milênio, haverá as bodas aqui na terra. Porque terá 2 bodas. As bodas do Cordeiro no céu, onde vai estar sendo celebrado durante 7 anos o casamento da igreja, que é os crentes salvos na pessoa bendita de Jesus, de Cristo até o arrebatamento, tanto aqueles que foram arrebatados como os que morreram em Cristo, certo? Vão participar deste casamento. Os convidados das bodas do Cordeiro no céu será os santos do Antigo Testamento, que morreram de Adão até Cristo. Eles também serão ressuscitados na ressurreição do arrebatamento da igreja, e assim estará na boda do Cordeiro. Certo? Existe um teólogo que diz que os santos do Antigo Testamento irão ressuscitar apenas na última ressurreição, na ressurreição para reinar com Cristo aqui 1000 anos, certo? Junto com aqueles que ressuscitaram por ocasião da grande tribulação, os mártires, certo? Tem essa linha de pensamento. Mas eu creio que os santos do Antigo Testamento reinarão, serão ressuscitados no arrebatamento da igreja, quando haverá a ressurreição também dos mortos em Cristo. E eles serão os convidados das bodas lá no céu, lá na glória. E aqui, nas bodas do Cordeiro, vai ter no milênio, melhor dizendo aqui no milênio, vai haver um grande banquete. Esse é o banquete público de casamento. O banquete mais fechado, mais restrito, foi lá no céu, por ocasião das bodas, 7 anos, na glória. Agora haverá um banquete aqui, para o público, para todos, vai ser aqui na terra, uma grande boda que está escrita em Mateus capítulo 22, os versículos do 1 ao 14. Certo? Então, aí estará uma grande ceia, grande boda, certo? Aqui no milênio, onde o convidado agora será Israel, a nação de Israel. Jesus Cristo vai apresentar para ele a igreja, nós glorificados. Certo? Então, o milênio iniciará aí, nessa época, depois que finalizar o milênio, por 1000 anos. No fim do milênio, Satanás será solto, Apocalipse capítulo 20, versículo do 7 ao 10. As pessoas que nasceram no milênio, mas que não aceitaram o conhecimento da glória de Cristo, também vão ser seduzidas por Cristo. Aqueles que nasceram no milênio, ou aqueles que não quiseram o entendimento de Cristo. Nós vamos ver mais à frente como será a salvação no milênio, porque haverá salvação, certo? E assim, essas pessoas que não pelo conhecimento de Deus, pelo esse período maravilhoso de prova, podemos assim dizer, no milênio, aquelas pessoas que assim mesmo ainda não quiseram Cristo, e aqueles que nasceram no milênio, eles vão ser seduzidos no final, quando finalizar o milênio. Satanás será solto e vai seduzir essas pessoas, onde essas pessoas vão se reunir, e Satanás vai encaminhar para a sua última investida, que é a batalha de Gog e Magog, capítulo de número 20, versículos 7 e 9, certo? Onde lá Deus dos céus vai destruir tudo e lançar todos no lago de fogo e enxofre e viver eternamente. Aí sim, aí lá será o fim, e aí Jesus Cristo estará entregando o reino milenial ao Pai, e nesse momento
o Pai vai estabelecer agora o juízo do grande trono branco e depois virá a grande vida eterna, o estado eterno, tá certo? Então essa é a cronologia do milênio. Meus queridos irmãos, eu não tive aquela pausa que eu prometi, tá certo? Para a gente finalizar aqui, porque ainda tem o quarto ponto do nosso estudo, que são os aspectos gerais do milênio. Esse aí vai ficar para a próxima semana, tá certo? Nós estamos chegando aí às 7h30, já estamos finalizando aí, ou concluindo 1 hora de nosso estudo, começamos 6h30, estamos finalizando 7h30, faltando 5 minutos. E assim, nós, na próxima terça-feira, nós estaremos dando continuidade, agora sim falando dos aspectos gerais do milênio. A descrição geral do milênio, quem serão os participantes do milênio, como serão as condições terrestres no milênio, como será a humanidade, os animais, a natureza, e se haverá salvação e como será a salvação no milênio, tá certo? Então, meus queridos irmãos, nós vamos finalizar esse momento do estudo, mas antes eu quero tomar uma água e quero falar aqui com nossos irmãos que estão nos acompanhando ainda, né? Vamos saudar os nossos irmãos. Irmão Francivaldo, manda a paz do Senhor, pai do seu irmão Francivaldo, você e a família. Irmã, nós temos aqui também Conceição, Eduardo, Conceição, uma das nossas empresárias, a qual nós temos prestígio, nossa amiga Conceição. O Senhor tenha misericórdia de todos nós e que a paz do Senhor esteja com você e família. Amém, Conceição? Deus te abençoe. Que essa mesma paz possa abundar aí a tua vida, em nome de Jesus. Joquizan Matias, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor, irmão Joquizan, Deus te abençoe você e a família. E temos aqui também a irmã Iranilde Passos, Pai do Senhor, Pai do Senhor, irmã Iranilde, Deus abençoe. E o irmão Mauro, mandando aqui, comentando sobre a palavra sábia, vinda de Jesus, grande ensinamento. Hoje, pastor, eu creio que vai nos fortalecer cada vez mais. Exatamente, irmão Mauro, esse estudo é para nos fortalecer, para o que nós estamos passando, né? Nesses dias tão difíceis. Então, meus queridos irmãos, então nesse momento que nós estamos aqui só interagindo com nossos irmãos e tendo a paz do Senhor para todos, eu quero finalizar com oração e pedir a bênção do Senhor, sabendo, meus irmãos, que amanhã, a partir de 7h da noite, estaremos com o nosso grande culto do clamor. Estaremos orando por você, pela família e por todos, no nome de Jesus. Nós vamos, nesta oportunidade agora, fazer uma oração e encerrar, finalizar o trabalho do Senhor. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, cuja presença estamos. Estamos felizes, Senhor, estar na Tua presença, transmitindo a Tua palavra. Nos abençoa, nos fortalece, nos dá graça. Abençoa todo o Teu povo, aqueles que nos assistem, e assim, meu Deus, nos dá uma noite de paz. Eu rogo a Tua bênção no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E a paz do Senhor para todos. Que Deus os abençoe. E até amanhã, se Deus quiser, 7h da noite. Convida a tua família. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Amém.